Olá pessoal, aqui é o Eurico Poggi, ou melhor, Michelangelo, para falar desse russo novamente, uma segunda parte aqui de um comentário que eu quero fazer, que é bem interessante. Bom, enfim, né, para quem não me conhece, né, eu tenho uma história de vida conectada com a vida do Michelangelo, pedaço da vida do Michelangelo, a arte do Michelangelo. E uma outra coisa que eu vou falar brevemente em futuros vídeos vai ser sobre a questão da ideia de reencarnação, porque eu já postei vídeos falando de reencarnação e essa palavra está sendo usada simplesmente como algo descritivo, não é uma adesão a qualquer tipo de ideia construída por uma religião ou nada disso. Né? Eu não sou adepto de nenhuma religião, não sigo nenhuma religião. Eu sigo a minha experiência mística, que tem realmente uma conexão com o cristianismo, né, mais primitivo. Mas enfim, isso aí é assunto para um outro vídeo, apesar que tem a ver com esse aqui também. Né? Quando eu fiz o meu livro, né, eu tomei por princípio não citar nenhum autor, né? Não queria citar ninguém, né? Eu simplesmente queria relatar o que se revelou para mim na minha vida, né? Na minha compreensão sobre do que se tratava o Teto Capela Sistina. Não tinha nenhuma intenção de fazer nada, né, um documento acadêmico, nada disso. Acontece que eu fiz um comentário diretamente para o livro desse russo. Eu realmente estava focando nisso aqui que estava escrito aqui. Bom, o comentário desse russo, Peter Barenboim, foi este aqui. However, this concept of an image of the naked virgin in the scene of Immaculate Conception seems rather risky. E o interessante é que nesse blog dele aí, que explica o livro dele, ele vai colocando vários autores, né, a opinião de vários autores. E entre essas opiniões tem a colocação correta, que descreve a sensualidade da figura da Aurora dentro do contexto da Imaculada Concepção. E o que eu acho interessante, ele recusa essa ideia, esse conceito, porque o que ele imagina que é a Imaculada Concepção não comportaria essa sensualidade, né? Essa questão, né, erótica, sensual. E nisso aí que ele monta essa nova leitura da Capela dos Médicis e que busca, né, essa ideia das deusas do sagrado feminino. E na verdade eu acho que uma coisa não exclui a outra e ele não sabe o que é Imaculada Concepção. Eu me senti necessidade de responder esse comentário dele porque na Capela Sistina, no final do livro, eu coloco justamente isso. Você percebe que tem aí várias representações da Virgem Maria nua, né? Você pode dizer, ah, não, é Eva, né? Enfim, mas não, se você entender o que é a Capela Sistina, você vai perceber que aquilo aí é uma representação da Virgem Maria nua, né? Algumas vezes até de uma forma bem declarada. Mas ele defende que o Michelangelo conheceu o Botticelli, né? O Botticelli era mais velho e que provavelmente ele se baseou, né, nas figuras do Botticelli para criar uma tríade relacionada ao sagrado feminino, uma coisa nesse sentido, dentro da Capela dos Médicis. Aliás, foi até por isso que eu procurei o russo. Não só por causa da questão do hinduísmo, né, que ele também descobriu e que eu já vinha colocando isso, né, publicamente, mas isso aqui particularmente, né, porque isso aqui tem a ver diretamente com a Capela Sistina. Né? Aí eu vou ter que ir lá no meu livro, lá no final dele, eu faço o comentário à Capela dos Médicis. Isso aqui são dois elementos, né? Isso aqui é debaixo da escultura, se eu não me engano, da própria Aurora, né? Isso aqui eu não me lembro onde é que está, mas é da Capela dos Médicis, né? E eu simplesmente aponto isso aqui
né, a presença desses dois elementos aqui na Capela dos Médici, essa caveira aqui, desse bode, e principalmente essa imagem dessa concha, né, para afirmar para o Peter Barenboim que a ideia do Michelangelo na Capela dos Médicis é praticamente a mesma, né, de um certo sentido, né, talvez até um pouco mais focado na questão da Virgem, óbvio, até porque tem essa Virgem lá, né, essa daqui. Foi por causa disso, inclusive, que eu resolvi que faria o comentário, por causa dessa figura aqui, dessa escultura. E eu falei para o Peter Barenboim que isso aqui praticamente fecha a questão simbólica. E eles falam, não, porque é uma simbólica muito complexa, muito difícil, sabe? E não é bem assim, sabe? Eu acho que não é tão difícil assim, não é, sabe? Para dizer a verdade, eu sempre tive... Meu problema todo foi imaginar que ninguém soubesse disso, em relação ao Teatro Capela Sistina. Mas por que eu estou, né, apontando para isso? Bom, no Teatro Capela Sistina, aqui eu estou aqui no meu livro, essa frisa aqui, vocês estão vendo aqui embaixo, você vê que essa frisa ela tem essa noz de carvalho intercalada justamente pela concha, né? E o interessante é que a concha forma esse efeito aqui no meio, que é uma pérola. Esses elementos aqui da noz de carvalho com a concha e a pérola, né, principalmente basicamente a concha, isso aqui já está declarando sobre o que é o Teatro Capela Sistina. Se vocês forem aqui olhar, né, vocês vão ver que isso aqui vai a Capela Sistina inteira. Tá aqui, ó, noz de carvalho, concha, noz de carvalho, concha, noz de carvalho, concha. Isso aqui, essa frisa aqui, ela acompanha essas cenas aqui, né, dessa parte mais baixa aí, desses ninhos que tem aí embaixo, que são os ancestrais de Cristo, né? Tem toda a linha ancestral de Cristo. E, né, para quem não sabe, essa noz aqui de carvalho, essas nozes de carvalho, elas estão relacionadas a Abraão, né? Que é justamente, né, o início da ancestralidade de Jesus Cristo. E por isso que isso aqui isso aqui está colocado nas todas as frisas do Teatro Capela Sistina inteirinho, né? Aqui eu estou comentando, isso aqui no meu livro eu estou comentando que essa parte aqui da pintura do Abraão sumiu aqui no final, deu lugar ao juízo final, né? Sumiu essa pintura do Abraão e essa daqui, desse tal de Pérez aí, da ancestralidade de Cristo. Evidentemente, toda a Renascença inteira sabia, né, a quem está relacionada a concha, né? É um troço assim tão de conhecimento, né, pelo menos dos artistas, né? Eu não consigo conceber como é que alguém não pensou nisso aqui. Eu estou falando disso aqui, né? Aqui a gente está vendo, isso aqui é uma pintura famosa lá do final do 400, né? A gente está vendo aqui essa ideia da Imaculada Concepção. Vocês veem aqui que a concha está aqui, né? Cai essa pérolazinha aqui em cima da Madonna, enfim. Concha, né, com a pérola, e por que a concha né, forma essa pérola? Isso aí está relacionado à concepção de Maria, da Virgem Maria, né? Ou seja, está falando da ancestralidade de Maria. Então, se olhar aqui nesse trabalho aqui da Anunciação do Da Vinci, está aqui novamente a concha, né, dizendo que ela foi concebida, né, uma concepção imaculada. Esse é o significado da concha, concepção imaculada. E a Maria, segundo concha, se fala, né, no cristianismo místico, a Maria ela realizou uma concepção miraculosa, né, que seria um grau ainda mais avançado de imaculada concepção. É difícil alguém imaginar, né, pensar aqui, como que o Michelangelo coloca isso aqui no Teatro Capela Sistina, a caveira do bode, todas essas conchas aqui, além das outras conchas aqui espalhadas, escondidas aqui nesses panos, aqui são conchas, mas isso aí fica para um outro vídeo. E o camarada, né, enfim, né, lá na Capela dos Médicis, aqui no final,
você encontra a mesma coisa, meu Deus. Os mesmos elementos, ele está falando da mesma coisa. Olha aqui o bode aqui. Bode, né? E a caveira do bode. Quer entender por quê? Vai lá no meu livro para você entender a mecânica, né, dessa simbólica, que como isso está relacionado com, né, a Assunção e a Imaculada Concepção de Maria. E ele preferiu discorrer aqui sobre essa ideia desse mito, né, do sagrado feminino, né, relacionado à natureza. Né. Eu, particularmente, acho que ele tem razão aqui no diálogo do Michelangelo com as formas do Botticelli, mas não por isso aqui que ele fez. Eu, por acaso, na minha vida, né, que a minha vida é repleta de fatos e sincronicidades relacionadas com a vida do Michelangelo, eu tive, né, uma situação de vida que me sugeriu essa história aí do Michelangelo com o Botticelli, né? Só que eu, por acaso, eu acho que a Virgem, né, da Pietà, com certeza foi inspirada, né, na Vênus do Botticelli. Né? O rosto da Pietà, se você perceber, né, eu acho que é fácil de ver aqui que o desenho, as proporções, as distâncias de boca, de nariz, né, de olhar, e principalmente o formato do rosto, é exatamente o formato da Vênus, da nascimento de Vênus. Né? Essa menina aqui, a Simonetta Vespucci, se eu não me engano, morreu muito jovem, né? E era amante, né, do Médici da época, né? Mas é isso, né? Eu acho que a questão do Michelangelo com o Botticelli é verdadeira, né? Mas não por aquilo ali. Eu acho que por isso aqui, né, a gente vê que o Michelangelo estava olhando para os retratos da Simonetta Vespucci no trabalho do Botticelli. Né? Eu não corroboro muito aquilo ali que isso aqui que ele fez, não, sabe? Aí, essa questão de sagrado feminino, né, dessas personificações de Afrodite e Vênus, né, eu acho que isso aí entra, mas no sentido, né, da experiência cristã, da Imaculada Concepção. Né? Não que o Michelangelo quisesse fazer toda essa viagem aí nessas divindades relacionadas a deusas, né, do sagrado feminino, acho que de jeito nenhum. Até porque, senão, se ele tivesse feito isso, ele não teria esses sinais aqui na Capela dos Médici. Ele não teria feito isso. Né? Para que ia fazer isso? Isso aqui está debaixo dessa escultura aqui. Está exatamente debaixo dessa escultura aqui. Né? E olha o que ele bota lá. Que o Michelangelo praticamente está declarando aqui a Imaculada Concepção, né? Assunção e a Imaculada Concepção. Está declarando aqui com os mesmos elementos da Capela Sistina. Bom, essa aí foi o teor da minha mensagem para o Peter Barenboim, né? Vamos ver aí o que vai acontecer para o futuro. Mas era só isso aí que eu queria dizer. Voltar a falar, né? A explicar, porque com o trabalho desse russo, né, o meu livro ganha uma dimensão, né? Inclusive aqui eu tinha até separado, no próximo vídeo eu vou ver se eu falo nessa narrativa aqui. Né? O gozado é que o Michelangelo, né, colocou todas essas divindades, segundo eles, mas por que colocou isso aqui? Né? O que faz a Virgem? Não tem sentido, né, gente? É óbvio que ele está falando da Imaculada Concepção, né? O Miraculosa Concepção realizada por Virgem Maria. Tá na cara, gente. Eu não sei, não entendo por que no Teatro Capela Sistina ninguém consegue ver isso. Tá declarado, os símbolos são muito claros, o significado sabe, é de conhecimento geral, principalmente nessa época aí, né, no Renascimento, né? Por que nego não viu isso? Eu até entendo. Eu já tive contato com religiosos, conversando sobre a simbólica, né, da Virgem Maria. Eu vi que o cara não sabia nada. E um cara formado, né, não vou aqui dizer quem é, mas é um cara que estudou em Roma durante anos. Né? Eu fiz uns comentários sobre a simbólica de Maria, né? E o cara não sabia nada.
Inclusive eu sei que tem uma ciência, né? Tem uma cadeira chamada Mariologia, né? E aí a coisa fica pior ainda, né? Porque aí no Tetraplasticina tem coisas que eu confirmei, né? Em textos de caras que estudam essa cadeira, né? Mariologia, né? Que estudam documentos, né, sobre a simbólica de Maria. Coisa desde do cristianismo mais primitivo. Bom, é isso, né? Eu sei que isso aqui não é um vídeo para ter curtida, isso aqui não é um vídeo para ter likes, para ter views. Isso aqui é um registro histórico. É isso aí, valeu, fui!